Olá pessoal, antes de começar esta história que tenho certeza que vai tocar seus corações, gostaria muito de conhecê-los melhor. Por favor, comentem de que estado do Brasil estão nos assistindo e quantos anos vocês têm. É lindo saber que pessoas de diferentes lugares se conectam através dessas histórias que todos nós vivemos de alguma forma. Meu nome é Antônio Pereira, tenho 81 anos e por muito tempo acreditei que família era tudo na vida. Morei a vida inteira aqui em Porto Alegre, no mesmo sobrado que comprei nos anos 60, quando trabalhava como contador numa empresa de máquinas agrícolas. Era uma casa grande demais para um homem só, mas estava cheia de memórias da minha falecida esposa Irene e dos nossos 2 filhos que criamos com tanto amor. Meu filho Carlos morreu há 5 anos num acidente de carro, deixando uma viúva, Fernanda, e uma filha, Isabela, que hoje tem 22 anos. Quando Carlos morreu, prometi a mim mesmo que seria o melhor avô possível para Isabela, que tentaria compensar de alguma forma a ausência do pai dela. Era minha única neta, a única continuação da família Pereira, e eu a amava mais que tudo neste mundo. Isabela sempre foi uma menina inteligente e bonita. Desde pequena mostrou interesse pelos estudos, sempre foi a primeira da turma, ganhou várias Olimpíadas de Matemática na escola. Quando chegou a hora da faculdade, eu não hesitei em pagar os melhores cursos preparatórios para o vestibular. Ela queria fazer direito numa universidade particular. Cara, e eu paguei cada semestre com orgulho. Mesmo que isso representasse uma parcela significativa da minha aposentadoria durante os primeiros anos da faculdade. Nossa relação era próxima. Isabela vinha me visitar todo domingo, almoçávamos juntos, ela me contava sobre os estudos, os professores, os colegas. Eu me sentia útil, importante na vida dela. Além de pagar a faculdade, sempre ajudava com dinheiro para livros, materiais, às vezes até roupas ou algum eletrônico que ela precisava. Mas conforme Isabela foi crescendo e se envolvendo mais com a vida universitária, as visitas começaram a ficar mais raras. De todo domingo passou para um domingo sim, outro não. Depois quinzenal, depois mensal. E quando ela vinha, estava sempre com pressa, sempre olhando o celular, sempre com algum compromisso importante que a esperava. Vô, não posso ficar muito tempo hoje, era a frase que eu mais ouvia. Tenho que estudar para uma prova importante, ou tenho um trabalho em grupo, ou vou sair com os amigos da faculdade. Sempre tinha algo mais importante que passar tempo com um avô que pagava todos os seus estudos. O que mais me machucava era perceber que Isabela só me procurava quando precisava de alguma coisa. Dinheiro para uma viagem de formatura que custava mais que meu salário de 2 meses. Dinheiro para um notebook novo porque o dela estava muito lento para os programas da faculdade. Dinheiro para um curso de inglês, para um curso de informática, para material do estágio. Eu sempre dizia sim. Como poderia negar algo à minha única neta? Cada pedido dela era acompanhado de um sorriso doce, de um obrigada, vô, você é o melhor, de uma promessa de que viria me visitar mais vezes. Mas as visitas continuavam espaçadas, e quando aconteciam, duravam cada vez menos tempo. Enquanto isso, tinha a dona Célia Almeida, uma senhora de 62 anos, que trabalhava na minha casa há 15 anos como empregada doméstica. Começou vindo 3 vezes por semana, depois que Irene ficou doente e precisava de ajuda com a casa. Depois da morte da minha esposa, Célia passou a vir todos os dias, não apenas para cuidar da limpeza e da comida, mas porque eu precisava de companhia. Célia era uma mulher simples, nascida no interior do Rio Grande do Sul, que veio para Porto Alegre ainda jovem, em busca de trabalho, nunca se casou, nunca teve filhos, dedicou a vida inteira a cuidar das casas e famílias dos outros. Mas tinha uma sabedoria natural, uma bondade genuína, uma capacidade de ouvir que eu não encontrava em mais ninguém. Todas as manhãs, Célia chegava às 7 em ponto, preparava meu café do jeito que eu gostava, e perguntava: como dormiu, seu Antônio? Como está se sentindo hoje? Não eram perguntas de cortesia, ela realmente queria saber. E quando eu contava sobre alguma dor, alguma preocupação, alguma tristeza, ela ouvia com atenção genuína. Aos poucos, Célia foi se tornando mais que uma funcionária. Era minha companheira de conversas, minha confidente, a pessoa que sabia quando eu estava triste ou preocupado, só de olhar a minha expressão. Quando eu ficava gripado, ela insistia em fazer suas sopas caseiras e só ia embora quando tinha certeza de que eu estava bem. Quando eu tinha consulta médica, ela sempre perguntava como foi, se o doutor havia dito algo preocupante. Enquanto Isabela me visitava com menos frequência, Célia estava ali todos os dias. Enquanto minha neta parecia sempre entediada com minhas histórias sobre o passado, Célia ouvia com interesse quando eu contava sobre minha infância no interior, sobre como conheci Irene, sobre os primeiros anos de casamento. Que história bonita, seu Antônio,
ela dizia, e eu sabia que era sincero. O contraste se tornou mais evidente quando comecei a ter alguns problemas de saúde. Nada grave, apenas os achaques normais da idade. Pressão alta, diabetes inicial, algumas dores nas costas. Célia notava imediatamente quando eu não estava bem. O senhor está meio pálido hoje? Tomou o remédio da pressão? Seu Antônio, tá comendo muitos doces, precisa cuidar do diabetes. Isabela, quando eu mencionava meus problemas de saúde durante suas visitas rápidas, respondia com um "que pena, vou distraído", enquanto mexia no celular. Uma vez, tentei contar para ela sobre uma arritmia que havia me preocupado, e ela me interrompeu para atender uma ligação super importante, de uma amiga sobre uma festa. Foi então que comecei a ver a diferença real entre quem genuinamente se importava comigo e quem apenas mantinha uma relação de conveniência. Célia nunca me pediu nada além do salário justo pelo trabalho dela. Nunca sugeriu que eu comprasse algo para ela, nunca ensinou que precisava de ajuda financeira, mas demonstrava amor através de 1000 pequenos gestos diários. Ela lembrava que eu gostava do pão de açúcar da padaria da esquina e às vezes trazia Sabia que terça-feira era dia do meu programa de rádio favorito e sempre cuidava para não passar aspirador nesse horário. Quando viu que eu estava tendo dificuldade para ler jornal com a letra pequena, apareceu no dia seguinte, com uma lupa que havia comprado com o próprio dinheiro. Isabela, por outro lado, parecia conhecer cada vez menos sobre minha vida. Não sabia que remédios eu tomava, não lembrava quais comidas eu gostava, nunca notava quando eu cortava o cabelo ou comprava uma roupa nova. Para ela, eu era uma fonte de recursos financeiros que ocasionalmente exigia atenção social em troca. Ponto de virada veio no meu aniversário de 80 anos, no ano passado. Célia havia me perguntado semanas antes o que eu gostaria de fazer para comemorar. Sugeriu que fizéssemos um almoço especial, que convidássemos Isabela e a mãe dela, que ela poderia preparar todos os meus pratos favoritos. Ficou genuinamente animada com a ideia de me ver feliz no meu dia especial. Liguei para Isabela uma semana antes para convidá-la. Claro, vou tentar ir, ela disse. Tentar ir. No meu aniversário de 80 anos, ela ia tentar ir. No dia do aniversário, Célia chegou mais cedo, decorou a casa com balões, preparou um almoço especial com todos os pratos que eu gostava. Até comprou um bolo na melhor confeitaria da cidade. Isabela não apareceu. Às 2 da tarde, quando já estávamos esperando há 1 hora, ela mandou uma mensagem. Desculpa, mas surgiu um compromisso super importante na faculdade. Depois eu passo aí pra te dar os parabéns. Beijos. Esse depois nunca aconteceu. Meu aniversário de 80 anos passou sem a presença da minha única neta. Célia viu minha tristeza e tentou amenizar. Seu Antônio, os jovens hoje em dia vivem muito corridos, tenho certeza de que ela não esqueceu do senhor. Mas eu sabia que Isabela havia feito uma escolha. E essa escolha não incluía o avô que pagava todos os seus estudos e gastos. 3 dias depois, Isabela apareceu na minha casa, não para se desculpar pelo aniversário perdido, mas para pedir dinheiro para uma viagem de intercâmbio de 1 mês para a Argentina. É uma oportunidade única, vai me ajudar muito na carreira. São só 3.000 reais. Só 3.000 reais. Como se fosse troco? Naquela noite, depois que Isabela foi embora com o dinheiro na conta, sentei-me no meu escritório e pensei sobre minha vida, sobre meus valores, sobre o que realmente importava. Olhei para a foto de Irene na estante e imaginei o que ela diria sobre a situação. Antônio, eu podia quase ouvir sua voz. Valor se dá a quem tem valor, não a quem tem sangue do nosso sangue. Foi quando tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para meu advogado, realidade desejada, Roberto, e marquei uma reunião para alterar meu testamento. Doutor, disse a ele, quero fazer algumas mudanças importantes na distribuição dos meus bens. Durante anos, Isabela havia sido minha única herdeira. A casa, as economias, os investimentos, tudo estava em nome dela para quando eu partisse. Agora, me encantaria que se inscrevessem no nosso canal, se esta história está tocando vocês. E, por favor, me deixem saber nos comentários que nota dariam de 0 a 10 para esta história. Seus comentários e apoio significam muito para mim e me ajudam a continuar compartilhando essas histórias que nos conectam como família. Expliquei a realidade desejada. Roberto, minha situação, contei sobre anos, financiando a vida de uma neta, que só me procurava quando precisava de dinheiro, sobre a indiferença dela, as minhas necessidades emocionais, sobre como ela havia faltado ao meu aniversário de 80 anos. Contei também sobre Célia, sobre seu cuidado diário, sua presença constante, seu amor genuíno demonstrado através de ações, não palavras. Dr. Roberto disse, quero deixar minha casa e metade dos meus bens
Para Célia Almeida, ela tem sido mais família para mim nos últimos anos que minha própria neta. O advogado ficou surpreso, mas respeitou minha decisão. Seu Antônio, é importante que o senhor tenha certeza absoluta. Decisões como essa podem causar conflitos familiares. Doutor, conflito familiar é quando uma neta ignora o avô, exceto quando precisa de dinheiro. O que estou fazendo é reconhecimento de quem realmente me ama. Assinei o Novo Testamento numa Turkey Fair de manhã, e pela primeira vez em anos, me senti em paz com uma decisão familiar importante. Não contei para ninguém sobre a mudança no testamento. Célia continuou trabalhando normalmente, sem saber que sua vida poderia mudar completamente no futuro. Isabela continuou suas visitas esporádicas e seus pedidos de dinheiro regulares. Mas agora, eu tinha uma perspectiva diferente sobre nossa relação. Comecei a observar mais atentamente o comportamento de cada uma. Célia nunca soube da mudança no testamento, então seu comportamento comigo não foi influenciado por interesse financeiro. Continuou me tratando com o mesmo carinho, a mesma atenção, o mesmo cuidado genuíno. Seu amor por mim era incondicional e desinteressado. Isabela, que sempre soube que seria minha única herdeira, continuou me tratando como uma conta bancária com pernas. Suas visitas continuaram breves e interessadas. Seus pedidos de dinheiro continuaram frequentes. Sua atenção às minhas necessidades emocionais continuou inexistente. Teste definitivo veio no meu aniversário de 81 anos, este ano. Novamente, Célia se organizou semanas antes, planejou uma celebração especial, preparou meus pratos favoritos. Novamente, convidei Isabela com antecedência, e novamente, ela tentaria ir. Desta vez, decidi fazer um teste. Não disse para Isabela que tinha dinheiro separado para ela, como costumava fazer quando queria garantir sua presença. Queria ver se ela viria apenas por amor ao avô, sem expectativa de benefício financeiro. O resultado foi previsível. Ela não mandou a mesma mensagem de compromisso importante, a mesma promessa vazia de passar depois. Célia, vendo minha decepção repetida, sentou-se comigo, após o almoço. Seu Antônio, disse com aquela voz suave que sempre me tranquilizava o senhor. Não precisa ficar triste. Às vezes as pessoas que amamos não sabem demonstrar amor da forma que gostaríamos. Mas o senhor tem uma família aqui comigo, tem os vizinhos que gostam do senhor, tem uma vida boa. Suas palavras me tocaram profundamente, porque vinham de alguém que nada ganhava me consolando, que poderia simplesmente fazer seu trabalho e ir embora, mas que escolhia ficar e cuidar do meu coração também. Naquele momento, soube que havia tomado a decisão certa no testamento. 2 semanas depois do meu aniversário ignorado, Isabela apareceu com outro pedido. Desta vez queria dinheiro para a formatura, que incluía festa, vestido, sapato, salão de beleza e algumas outras coisinhas. O total chegava a R$ 4.000. Vô, é minha formatura, é um momento único na vida. Olhei para minha neta, tão bonita, tão inteligente, mas tão vazia de amor verdadeiro, e senti uma tristeza profunda. Não pela decisão que havia tomado no testamento, mas por ter falhado em ensinar a ela o que realmente importa na vida. Isabela disse: vou te dar o dinheiro para a formatura, mas quero fazer uma pergunta. Você sabe quando é o dia que faço o tratamento para diabetes? Ela me olhou confusa. Diabetes? Você tem diabetes, vô? Meu coração se apertou. Há 2 anos que fazia controle regular de diabetes, tomava medicação diária. Célia sempre cuidava para que eu comesse nos horários certos. Minha neta, que me visitava há 2 anos, nunca havia notado. Isabela, você sabe quais remédios eu tomo? Vô, sei lá, remédios de velho normal, né? Você sabe que comida eu não posso comer por causa dos problemas de saúde? Não sei. Mas o senhor está bem, né? Ela estava impaciente. Queria o dinheiro e ir embora para seus compromissos importantes. Naquele momento, tive absoluta certeza de que Isabela não me conhecia como pessoa. Para ela, eu era apenas uma fonte de recursos. Um avô genérico que existia para atender suas necessidades financeiras. Não sabia nada sobre minha saúde, meus gostos, meus medos, meus sonhos para os anos que me restavam. Dei o dinheiro para a formatura, mas foi a última vez. Não por raiva ou vingança, mas por uma compreensão clara de que eu estava facilitando um comportamento que não era saudável, nem para ela, nem para mim. Estava ensinando que amor se compra com dinheiro, que família é sobre conveniência, não sobre cuidado mútuo. 3 meses depois, Isabela me ligou pedindo dinheiro para um curso de pós-graduação. Era a primeira vez que falava comigo desde a formatura. Vô, é uma oportunidade única. Vai dar uma diferença enorme na minha carreira. Sempre era uma oportunidade única. Sempre ia fazer toda a diferença. Isabela, disse, desta vez não vou poder ajudar. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Como assim?
Vô, o senhor sempre me ajuda. Pois é, sempre ajudei. Mas nunca recebi nada em troca. Como assim não recebeu? Eu sou sua neta. Ser minha neta deveria significar que você se importa comigo, não apenas com meu dinheiro. A ligação terminou com ela irritada, dizendo que eu estava sendo injusto, que família sempre se ajuda. Mas ajuda é uma via de mão dupla. E nossa relação havia se tornado uma rua sem volta onde eu dava, e ela apenas recebia. 2 meses se passaram sem notícias de Isabela. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhuma mensagem. Ela provou exatamente o que eu suspeitava. Nosso relacionamento era baseado exclusivamente no que eu podia oferecer financeiramente. Sem dinheiro, não havia neta. Célia notou minha tristeza. O senhor está preocupado com alguma coisa, seu Antônio? Estou pensando sobre família, Célia. Sobre o que realmente significa amar alguém. Amor verdadeiro é cuidar, sem esperar nada em troca, ela disse simplesmente. É estar presente nos momentos bons e ruins, não só quando precisa de alguma coisa. Suas palavras eram exatamente o que eu sentia. Célia demonstrava amor verdadeiro todos os dias através de pequenos gestos de cuidado. Lembrava dos meus remédios, notava quando eu estava triste, comemorava minhas alegrias pequenas, se preocupava com minha saúde. Fazia tudo isso sem nunca pedir nada em troca, além do salário justo pelo trabalho. Foi então que decidi contar para Célia sobre a mudança no testamento. Célia, disse numa manhã após o café, quero que você saiba que você é mais família para mim que muita gente que tem meu sangue. Ela ficou confusa. Seu Antônio, não precisa falar isso. Eu gosto muito do senhor, é um prazer cuidar do senhor. Célia, alterei meu testamento. Você vai herdar esta casa e metade dos meus bens. O impacto foi imediato. Ela começou a chorar, não de alegria, mas de emoção. Seu Antônio, eu não posso aceitar isso. Essa herança é da sua neta. Herança se dá para quem ama a Célia, não para quem apenas espera receber. Mas, seu Antônio, e a Isabela? Ela é sua família. Você tem sido mais família para mim que ela nos últimos anos. Família não é só sangue, Célia. Família é cuidado, é presença, é amor demonstrado através de ações. Célia chorou durante 1 hora tentando me convencer a reconsiderar, preocupada com os conflitos que minha decisão poderia causar. Mas minha decisão estava tomada. Aos 81 anos, eu havia aprendido que lealdade deve ser recompensada, que amor verdadeiro deve ser reconhecido, que as pessoas que realmente se importam conosco merecem nossa gratidão concreta. A notícia do testamento vazou alguns meses. Depois, através de um comentário casual do Realidade Desejada, Roberto para outro cliente que conhecia nossa família. Como o esperado, Isabela apareceu na minha casa num estado de fúria que eu nunca havia visto. Vô, você perdeu o juízo? Como pode deixar nossa casa para empregada? A forma como ela disse empregada, com tanto desdém, me confirmou que ela nunca havia visto Célia como ser humano digno de respeito. Isabela, Célia não é apenas empregada. Ela é quem cuida de mim todos os dias há 15 anos. Mas vô, eu sou sua neta, sou seu sangue, essa herança é minha por direito. Direito se conquista, Isabela, não se herda. Ivoca conquistou o direito ao meu patrimônio através de amor ou cuidado. Mas eu amo o senhor. Vô, quando foi a última vez que você me visitou sem pedir dinheiro? O silêncio foi sua resposta. Isabela não conseguia lembrar de uma única visita desinteressada nos últimos anos. Todas haviam sido motivadas por necessidades financeiras. Vô, mas eu tô começando a vida, preciso de ajuda. E eu estou terminando a vida e preciso de amor. Adivinha quem me deu isso? A conversa terminou com Isabela ameaçando contestar o testamento na justiça, dizendo que Célia havia me influenciado para mudar minha vontade. Mas eu estava em pleno uso das minhas faculdades mentais. Havia tomado a decisão com total lucidez e tinha documentação médica que comprovava minha capacidade. Nos meses seguintes, Isabela tentou algumas estratégias para me fazer mudar de ideia. Começou a visitar com mais frequência, sempre carregada de presentes baratos e atenção forçada, mas era transparente demais. Perguntava sobre minha saúde de forma mecânica, fingia interesse pelas minhas histórias, trazia bolos da padaria, como se isso compensasse anos de indiferença. Vô, eu tava pensando, que tal se eu viesse almoçar aqui todo domingo? Ela propôs numa dessas visitas calculadas. Isabela, você pode vir almoçar quando quiser, mas não para reconquistar uma herança. Se vier, que seja por amor genuíno. É, por amor. Vô, mas ambos sabíamos que era por interesse. Célia ficou desconfortável com a situação. Seu Antônio, talvez seja melhor o senhor voltar atrás. Não quero causar problemas na família. Célia, você não causou problema algum. O problema já existia. Você apenas me ajudou
a enxergá-lo com clareza. A verdade é que a mudança no testamento havia revelado o verdadeiro caráter de cada uma. Célia, mesmo sabendo que herdaria uma fortuna, continuou me tratando exatamente como sempre tratou, com carinho genuíno, sem exageros, sem falsidade. Isabela, tentando reconquistar a herança, mostrou-se capaz de fingir amor quando havia interesse material envolvido. Aos 81 anos, vivo em paz com minha decisão. Sei que quando eu partir, meus bens irão para alguém que realmente me amou, que cuidou de mim, que foi família verdadeira quando eu mais precisei. Isabela ainda pode aprender sobre amor verdadeiro, mas isso não será às custas da minha herança. Célia agora sabe que terá segurança financeira para o resto da vida. E isso me deixa feliz. Ela nunca precisará se preocupar com dinheiro. Nunca precisará depender da bondade de patrões. Nunca precisará trabalhar além dos próprios limites. É minha forma de retribuir 15 anos de cuidado genuíno. Isabela provavelmente nunca me perdoará por esta decisão. Mas espero que um dia ela entenda que herança não é direito automático, que família se constrói através de amor e cuidado, não apenas através de sangue. E quem sabe, quando ela tiver minha idade, saberá valorizar as pessoas que realmente se importam com ela. Minha história não é sobre vingança contra uma neta ingrata. É sobre reconhecimento de quem realmente merece nossa gratidão e nosso legado. É sobre entender que família verdadeira às vezes vem de onde menos esperamos. E que amor genuíno deve ser recompensado, mesmo que isso contrarie expectativas sociais. Célia continuará cuidando de mim até meus últimos dias. Não porque agora sabe da herança, mas porque sempre foi sua natureza cuidar. E eu continuarei valorizando cada gesto de carinho dela, sabendo que finalmente tomei uma decisão que honra quem realmente merece ser honrado. Esta é minha história. Uma história sobre família verdadeira, gratidão e a coragem de reconhecer amor genuíno onde quer que ele se manifeste. Espero que encontrem nela a inspiração para valorizar as pessoas que realmente se importam com vocês, independentemente de laços sanguíneos ou expectativas sociais.